Salve, gurizada, o exercício escolhido da vez foi o exercício 1015. A diferença entre dois pontos é um exercício onde a gente vai passar 2 pontos e as coordenadas desse ponto e vamos aplicar uma fórmula. Eu escolhi esse exercício justamente porque a gente pode executar esse exercício de uma maneira diferente do que a gente vem executando normalmente. A gente consegue utilizar loop, porque a gente tem dois valores, x e y. Cada um desses dois valores tem dois valores, ou seja, tem x1, x2, y1 e y2. A gente vai utilizar a loop para a gente poder fazer essas entradas. Então, vamos lá. Aqui é a estrutura base do exercício, como vocês sabem. Vamos começar declarando as variáveis int x e int y. Se fosse como a gente estivesse fazendo antigamente, a gente traria x1, y1, y1, x2, y2. Mas vamos trabalhar com vetores, né, agora. Então a gente vai ter y e x. E a gente vai declarar um vetor. O vetor a gente declara dessa forma aqui, da maneira mais básica possível. A gente pode declarar dessa forma aqui. A gente está indicando que a gente vai ter um vetor com tamanho 2. E um vetor de y com tamanho 2 também. Então, ele vai conseguir armazenar duas posições. Só que aí que está a sacada. Esses vetores, eles não vão armazenar assim. Muita gente pensa que para acessar o vetor, a gente vai trabalhar assim. 1, 2, 3, 4. Não, o vetor ele é contado as posições de cada valor que fica dentro dele com 0, 1, 2, 3. Então sempre começa no 0. Então, por exemplo, esse tamanho aqui, por exemplo, se a gente quer acessar o último valor dele, a gente não vai acessar em 2, a gente não vai acessar x2, a gente vai acessar o valor máximo menos 1, ou seja, x1. Mesma coisa para o y, independente. Vetor pode ser um pouco complicado no começo de entender, mas conforme você vai criando, vai fazendo exercícios de vetores e loops, você entende facilmente. Agora vamos para o primeiro loop, o loop for. O loop for ele tem a seguinte estrutura. A gente pode começar declarando uma variável índice, que vai fazer o controle do loop. A gente vai separar por ponto e vírgula, e aqui a gente vai ter uma condicional para esse loop. A condicional vai ser o seguinte, o i ele é menor igual a 1 e mais. A estrutura do loop é o seguinte, primeiro a gente declara uma variável de controle. Normalmente essa variável de controle sempre tem o nome i, mas você também pode ver como j, k, né? Enfim, pode colocar qualquer valor aqui. Você pode colocar qualquer valor. Você pode colocar índice, por exemplo. Opa, índice. E depois você trata como índice aqui, ó. Só que o padrão é o i, porque o i ele já vem de index. Então tá aqui, nós temos um índice que vai ser o controle do loop. Esse índice, esse loop, ele só vai ser executado conforme uma condição. O que acontece? Para o loop executar, ele tem que ter essa condição verdadeira. Ela vai acontecer em duas situações. Por quê? Então, o que acontece nessa situação? A gente tem o loop, ele vai iniciar a primeira vez com 0. Por quê? Porque o i é igual a 0. A gente está declarando que o i é igual a 0. Então, ele vai iniciar com 0. Ele vai bater nessa condicional. I é menor ou igual a 1, verdadeiro. Então, ele vai executar e vai incrementar. Então, nós vamos ter a próxima execução, que é o 1. A gente vai ter o i é igual... Essa parada aqui já esquece, não vai mudar mais nada. A gente vai bater na condicional. O i ele é menor igual a 1, ele é igual. Então é verdadeiro. Então ele vai executar e vai incrementar. Na próxima vez o i vai ser 2. No momento que o i ser 2, a gente vai entrar aqui no i menor igual a 1. Não, o i é maior. Então ele não vai entrar, ele vai sair do loop. Agora, aqui dentro do loop, esse loop ele só vai servir para dar entrada. Então a gente vai dar o sem x e y. Sem x i para a gente dar entrada no primeiro valor e sem y i para a gente dar entrada no segundo valor. Então, o primeiro valor, que no caso é aqui, o x1, ele vai estar em x0 e o x2 vai estar em x1. E agora, que a gente já deu a entrada nos valores, a gente vai aplicar essa fórmula. Como todos os outros exercícios que a gente fez até aqui, a gente só dava a entrada nos valores e aplicava a fórmula. Então agora a gente vai criar uma variável resultado, pode ser uma variável double resultado,
Inclusive, eu acho que tem um problema aqui, que a gente está declarando x, y como double, como int, e eles têm que ser double. Por quê? Porque a gente vai dar entrada em valores double, né? Pode ver aqui que são pontos flutuantes, então são double. Agora a gente vai calcular resultado igual à fórmula. A fórmula é a seguinte, né? A gente tem que dar include na biblioteca CMAT, para a gente poder trabalhar com essas situações. E agora a gente vai colocar tudo isso aqui em raiz quadrada, que é o que pede a fórmula aqui, né? Depois de tudo isso, a gente aplica a raiz quadrada deles, né? Então a gente vai ter o resultado, né? O ponto e vírgula aqui no final é essencial. E agora a gente vai mostrar o resultado. O resultado ele tem que ter 4 dígitos após o ponto decimal, né? Então a gente vai dar um fixed, set precision, 4, cout, resultado, endline, para não dar um erro de presentation erro. Então a gente pode dar um Ctrl C agora, enviar para cá, e aparentemente vai dar bom. A gente aperta o submit, treina uma inteligência artificial. E tá aí, exercício aceito. Bom, então é isso. O foco desse exercício aqui foi justamente entender loops e vetores. A ideia desse exercício foi justamente fazer você entender loops, vetores e essa manipulação. Então, se você conseguiu entender, se não conseguiu entender, volta o vídeo, tenta fazer o exercício por conta própria, sem olhar. O for loop ele é apenas um dos loops, uma das estruturas de loop que existem. Tem mais estrutura de loop que você pode fazer. Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.